Então, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Verônica Gubert, sou psicoterapeuta espiritual, facilitadora sistêmica, hipnoterapeuta, mestre em Reiki também, apômetra, trabalho com terapias integrativas. Hoje à noite nós vamos constelar aqui o tema relacionamento afetivo da minha cliente que está no oculto. As pessoas que estão aqui irão servir como representantes ou assistindo, caso não precise representar, né? É sempre uma energia de troca. E caso alguém tenha interesse depois, em algum outro momento, de constelar o seu tema específico, também pode me procurar para isso. Essa sessão está sendo gravada, vai ser disponibilizado depois no meu canal no YouTube e também pode ser disponibilizado o link nas minhas outras redes sociais. Quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de duas partes, mas não são apenas duas pessoas, nós estamos falando aqui de dois sistemas. Por quê? Cada um de nós é composto por três tipos de crença. As crenças que nós herdamos do nosso sistema de origem, do papai, da mamãe, dos nossos avós, dos nossos bisavós, a forma como eles se relacionavam. Das crenças que nós herdamos do meio que a gente convive, através das nossas percepções, e das crenças que nós experienciamos. Só que aquilo que nós herdamos nos projeta para um determinado meio. E esse meio faz com que a gente tenha tendência a revalidar aquilo que nós herdamos. Então, todos nós somos propensos a repetir padrões, às vezes de forma inconsciente, nesse caso, na forma de se relacionar com o companheiro, baseado nas crenças que nós herdamos lá dos nossos ancestrais. Só que lá era outro tempo, outro contexto, outros recursos. E se nós viemos dentro de uma crença cega do nosso inconsciente, trazendo isso para o hoje e repetindo aquele mesmo padrão, nós acabamos destruindo as nossas relações. E a maior tendência é olhar para o outro e achar que o defeito está no outro. Só que o outro é só um espelho do nosso próprio inconsciente. Então, quando um da família começa a fazer esse movimento de buscador, de expandir a consciência, de soltar esses padrões, e não é que não deu certo a forma dos nossos ancestrais se relacionarem, tanto deu certo que nós estamos aqui. Então, nós temos que ter gratidão pela forma como eles conseguiram se relacionar naquele momento, naquele tempo, todos os nossos ancestrais. Mas quando a gente aprofunda o estudo sobre relacionamentos, a gente vai ver que, num período bem curto ali atrás, muitas das relações, dos casamentos, eram feitos de formas arranjadas por interesse das famílias, ou eram feitos de forma arranjada por interesses religiosos, né? Aonde, dependendo da crença religiosa, era escolhido com quem ia casar, a pessoa não tinha essa liberdade de poder escolher, muito menos fazer test drive, né? Então, assim, hoje a gente vive um momento de muita liberdade, mas também traz junto muita necessidade de ter responsabilidade. E principalmente de olhar para a nossa energia, de olhar para o outro e reconhecer que é difícil encontrar alguém perfeito, porque nem nós somos. Então, nós temos que começar a olhar para o próximo como alguém disposto. E se cada um traz um conjunto de crenças, mas ignora isso, não olha para isso, para ver no que pode ser melhorado em si, para também servir melhor dentro da relação, né? Ter uma troca mais justa, mais equilibrada entre o dar e receber. Você até pode acusar o outro de ser o problema, né? Dar a culpa para ele. No entanto, você descarta esse e aí repete o padrão. Então, nós podemos trocar de professor, podemos trocar de escola, mas nós não trocamos a lição que nós temos que aprender. E geração após geração é como se fosse uma corrida de revezamento de 100 metros. Cada geração foi lá e se relacionou, correu seus 100 metros e passou o bastão para a próxima. E o bastão agora está na nossa mão. E ao invés da gente buscar se desenvolver, a gente fica dentro dessa mesquinharia de apontar o dedo para o outro, julgar, como se a pessoa fosse descartável. Então, que bom que esse movimento do universo trouxe todos nós hoje aqui, para que a gente possa olhar com amor
para aquilo que o campo for apresentado no sistema da minha cliente, mas que com certeza traz muita semelhança com os nossos próprios sistemas. E que bom quando nós viemos disposto a nos melhorarmos, né? Que quando um da família começa o movimento de ir para um lugar, automaticamente o outro vai para o lugar também. Muitas vezes nós viemos de sistemas onde estão invertidos o masculino e o feminino. E aí, para a gente conseguir fazer essa destroca, né? Soltar, voltar a confiar, nós mulheres, voltar a confiar na força do masculino, deixar eles assumirem o lugar deles, é desafiador, porque nós viemos de uma criação onde desde muito cedo nós tivemos que aprender a dar conta de tudo, se virar sozinha, achando que estava sozinha, né? Mas ninguém está sozinha, porque dentro de nós trazemos também a força dos nossos ancestrais, as virtudes, só que nós não fomos treinados para olhar para essa força. Nós só fomos treinados para olhar para as mazelas. Então a gente está nesse movimento de resgatar essa força, de religar, né? A força do feminino, que é intuitiva, que é receptiva, que é gentileza, que é intuição, e a força do masculino, que traz segurança, que traz confiança, que traz a estrutura, que traz o dinheiro também. Então, às vezes, a pessoa chega para mim reclamando que está com um problema lá no financeiro e a gente tem que voltar algumas casinhas para dizer assim, onde que está o amor interrompido? Ou por que será que no movimento de amor cego você está querendo honrar aquele mesmo padrão que já aconteceu lá atrás, repetindo ele agora, mesmo que isso te cause um prejuízo, mesmo que isso afete as tuas relações. E se você está fora do teu lugar, você vive uma exaustão, falta energia porque a energia foge e aí você adoece. Adoece o físico, adoece o emocional, adoece o mental, adoece o material, no financeiro. E nós, como filhos de um mesmo Criador, independente da crença e da fé de cada um, nós viemos para cá para experienciar a vida na matéria com abundância em todas as áreas da vida. E só alguém que já trilhou ou está trilhando esse caminho consegue guiar a gente para dizer é possível sim. Porque nós somos treinados e programados para acreditar que não é possível estar tudo bem. Não é assim? Ai, ninguém tá com tudo bem. E é possível sim. Quando a gente começa a acreditar, quando a gente começa a desprogramar, né, para nos reprogramarmos. É sobre lembrar que nós temos uma beleza única, cada um de nós, e que nós viemos para cá com merecimento. Nós estamos todos fazendo o caminho de volta para casa, para nós e para Deus. E dentro da relação é importante que cada um se coloque como prioridade, porque quando você coloca o outro como prioridade, você se anula e aí você também passa a exigir dele muito mais do que ele tem para entregar. E quando dois sistemas se juntam, um sistema é quadrado, o outro sistema é redondo. Porque vieram de culturas diferentes, de crenças diferentes, e hoje a gente tem essa liberdade de gostar do diferente. Mas o que mais acontece aqui nas sessões terapêuticas é a pessoa chegar aqui querendo que o outro fique igual ela. E aí, se for dois iguais, que graça que tem, porque às vezes nem a gente se suporta, né? Então é justamente a diferença do outro que torna essa relação mágica. Porque é o complemento, é o transbordar, é aquilo que me falta que o outro sabe fazer de melhor. Enquanto eu trabalho para me melhorar aqui. E aí, naquilo que ele não é tão bom assim, eu tenho de melhor. Então, eu seguro as pontas aqui enquanto ele trabalha para se melhorar lá. E aí, nessa troca, então a gente não troca 50 com 50. A gente troca o que cada um tem de melhor com o que o outro tem cada um de melhor. E é dentro, então, o equilíbrio, né, dentro de uma relação, não tem ninguém maior ou menor. Tem duas partes que precisa fluir em equilíbrio. Se um só dá e o outro só recebe, tem vontade de se desenvolver, uma das partes acha um jeito de ir embora, porque está recebendo demais e se sente culpado. A única relação que a gente recebe mais do que dá é de pais para filhos, onde os pais dão e os filhos tomam. E a única forma dos filhos pagar essa dívida é quando eles vão para a vida, para suas relações.
Então, eles tomaram a vida que receberam através do papai e a mamãe e agora tem que levar essa vida adiante. Se ficar só tomando, só tomando, só tomando, aí não vai para a vida, aí não tem sucesso. E muitas vezes a forma de não ter sucesso é uma crítica intrínseca guardada do papai e da mamãe. Eu criticava tanto a forma do meu pai e da minha mãe se relacionar que eu dou um jeito de ter fracasso nos meus relacionamentos, porque é melhor eu ficar paralisada do que eu correr o risco de fazer igual meu pai e minha mãe faziam, de ter aquele resultado. Mas será que foi tão ruim assim? Porque se tivesse sido tão ruim, a gente não existia. Então é onde a gente começa a enxergar que existe algo de muito grande em tudo aquilo que aconteceu antes, do jeito que pode ser. E quando a gente começa a enxergar esse valor, a gente começa a enxergar o valor no relacionamento do papai e da mamãe, a gente começa a enxergar o valor na forma como eles administravam dinheiro, a gente começa a enxergar dinheiro na forma como começa a enxergar valor na forma como eles se vestiam, na forma como eles faziam negócios, na forma como eles guiavam os filhos. E a gente está no momento de uma crise social, cultural tão grande e uma pressão tão absurda, uma pressão psicológica tão absurda, que a gente tem que atender um padrão, seja de beleza, seja de formato familiar, porque se a gente não é bonito, bonita, se a gente não é rico, se a gente não tem uma agenda lotada, ou se a gente não tem filhos, não serve. Mas nós precisamos aqui compreender que tomar a vida do papai e da mamãe e levá-la adiante não tem a ver propriamente só com procriação. Tem a ver com fazer algo de bonito nesse mundo. Seja lá com o que a gente for fazer, porque todo projeto que nós cuidamos também é um filho. Então, quando a gente fala de relações, a gente está dizendo assim, o que de bonito eu consigo fazer para o mundo com a minha existência. Então, tem a ver com a gente descontinuar aquelas crenças, se tornar alguém agradável para nós, sem esperar a aprovação dos outros, porque às vezes o outro não consegue conviver de forma agradável nem com a existência dele, imagina gostar da nossa. E a alegria incomoda, porque a dor, ela gera solidariedade. Se a gente posta algo triste, sobra gente para juntar ali. Mas quando a gente experimenta dizer que você fechou um negócio bom e observa a reação das pessoas. Experimenta você dizer que o teu relacionamento tá maravilhoso e observa a reação das pessoas. Então, nós estarmos aqui, além de servir o sistema da nossa cliente, nós temos para com nós o compromisso de levantar essa bandeira, de viver as nossas curas, de compreender que nenhuma dor na nossa vida é normal. E que há sim um caminho que a gente já pode soltar todos esses pesos e se permitir viver de uma forma muito mais leve. Porque o nosso corpo físico, inclusive, ele tem uma capacidade absurda e divina, lindíssima, de se autorregenerar. Cada partezinha do nosso corpo tem uma emoção. E quando a gente consegue fazer essa análise, essa leitura, a gente consegue olhar para o indivíduo como um todo. E a gente começa a desconfiar, porque isso a ciência nunca vai explicar, ou talvez demore muitos anos ainda para explicar, que nós não somos seres fracionados, nós somos seres inteiros. E se nós somos inteiros, nós já somos o todo e nós merecemos tudo do melhor. O contraste, aquilo que vem na nossa vida que a gente sente como desconforto, ele é necessário para que nós possamos ter consciência e trabalhar um novo nível de habilidade dentro de nós. Ir para um novo nível de melhoria da nossa vida. Então, aquilo que parece caos na tua vida agora, pode ter certeza que está precedendo um momento muito melhor do que você já experienciou. Nada acontece sem que você tenha dentro de você a capacidade de resolver isso que está acontecendo da melhor forma. E depois disso vem um resultado ainda melhor. Essa força está com a gente o tempo todo. Por isso que mesmo vocês que nunca participaram, a Evelyn, a Jússi e o Fábio aqui, vocês estão totalmente aptos para participar aqui com a gente, tá? Não tem nem certo, nem errado. Nós estamos aqui aprendendo e ensinando, compartilhando. Que os seres que vibram em consciência a partir de quinta dimensão é isso que eles fazem, eles cooperam uns com os outros. Tá? Então vamos lá.
Se coloquem à disposição. E percebam quem de vocês se conecta com a energia que o número 1 representa. Se ninguém se identificar, depois eu volto. Número 2. Número 3. Eu. Fausto também. Número 4. Eu. A Ju. Número 5. 5. Então, deixa eu renomear aqui. Eu vou deixar o nome dos dois aqui na frente para vocês poderem perceber melhor, tá? Facilitar para quem for interagir com vocês. Então, a Júcia é o 4 e o Fábio é o 5. A Irani é o 3. Número 1 e número 2. Evelyn e Tati podem escolher. Quem que é um? Qual, Evelyn? O 2. Dedocraticamente, Tati? Na verdade, eu já tinha escolhido o número 1, só que eu esperei para o final para ver se realmente ia ser. Às vezes o universo escolhe pela gente, né? Verô, só me diz alguma coisa, tá escutando algum barulho de som aí, sem ser a minha voz? Não, acaba dando tipo um pouquinho, mas dá para entender direito o que você fala, tá? Tá. Então, a partir de agora, vocês entram no campo número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. E se conectem com a energia desse elemento. E percebam o que vem para vocês. Tudo que vocês forem sentir a partir de agora é disso que vocês representam. Se vocês estavam com alguma dor, essa dor for ficar mais acentuada, importa também. Se não tinha dor nenhuma e for sentir alguma dor, importa também. Se for sentir alguma emoção, importa também. Tá? Para mãe, eu sei. Número 1. Como que é estar aí no número 1? Tá um pouco desconfortável, mas tá tranquilo. Eu sinto alguma pressão assim na barriga, assim. Uma vontade de fazer xixi, digamos assim. É importante porque a vontade de fazer xixi, ela acaba demonstrando a demarcação de território, né? A bexiga também representa tristeza. E às vezes a pessoa se torna tão dura, tão rígida na vida, que ela acaba reprimindo as suas emoções. Então ela sequer chora. E aí é quando começam os problemas e complicações na bexiga. Então, assim, quando começa a pressão abdominal, diz que tem alguma coisa errada ali. Olha, Número 2, como que é ser o número 2? medo, insegurança
e tensão. Número 3, como que é ser o número 3? Eu estou apreensiva, meia nervosa com isso. Número 4, como que é ser o número 4? Eu estou um pouco ansiosa, mas eu me sinto bem. Número 5, como que é ser o número 5? Eu tô bem tranquilo e eu sinto que eu posso ajudar. Como eu ainda não sei. Tá bom? Esse campo é muito perfeito. Número 1, como que você se sente quando você olha para o número 2? Eu vejo tristeza. Você se sente triste ou você acha que o número 2 Não, eu sinto nela, eu tenho um dó, tipo, um olhar de dó meu por ela. Parece uma pessoa frágil, sentimento de fraqueza, talvez de ingenuidade. acha que o 2 é frágil, então? Isso. Ingenuidade. Sente que tem que tomar conta do número 2? Sim. Medo de encarar, medo de ir para frente, a insegurança de saber se vai dar certo, se realmente é isso. O que o número 2 está falando em relação a quê? Olhando para o número 1? Eu tinha entendido que eu era para falar. E é para falar, mas você já está falando isso como você se sente olhando para o número 1? Pode ser que sim. Como você se sente olhando para o número 1? Cara, não tenho uma resposta assim. Não tenho resposta. Então, te conecta com o número 1 e perceba como é quando você olha para o número 1. Insegura? Se sente insegura? Bastante. Tem medo? Um pouco. E o que você disse antes que era medo do que se ia dar certo, se fosse ir para frente? Tipo, um medo assim de se realmente era isso. Número 1, como que é olhar para o número 3? Sentimento de alguém que tem algo para mostrar, algo forte dentro de si que quer se expandir. Sentimento que está querendo sair. Número 2, como que é olhar para o número 3?
que ele pode seguir para frente? Esse pode seguir para frente, é vontade de seguir junto ou é vontade de liberar para que vá? Seguir junto? Sente que tem conexão com o número 3? Sim. Número 3, como que é olhar para o número 1? É uma insegurança. Não sente afinidade com o número 1? Não. E com o número 2, como que é olhar para o número 2, número 3? Não sinto nada. É Indiferente? diferente. Uhum. Então essa insegurança vem do número 1. Sim. Tá. Número 1, como é que é para você olhar para o número 4? Uma força, Como? coragem, força. Você Não se sinto, sente, sim, você, sinto alguém que motiva, assim. você se sente motivada quando olha para o número Isso. 4? Uhum. Número 4, como que é olhar para o número 1? Uma sensação de cuidar, assim, de proteção. Como se faltasse proteção. Ai, não sei se é a palavra certa. Não sei, uma vontade de cuidar, assim. Acho que Importante essa informação. Falta proteção. isso, E aí você sente que tem que cuidar. isso. Tá. Número 2, como que é olhar para o número 4? Bom, É bom? está bom. Número 4, como que é olhar para o número 2? Insegurança, eu tenho a sensação que é medo, assim. Insegura, medo. Você se sente insegura quando olha para ela? Não, eu sinto que ela é. Para Eu ver me... como às vezes a gente fica muito bom em entrar no julgamento, né? Porque o número 2 diz que olha para o número 4 e sente que é bom. Aí o 4 olha para o 2 e fala assim: eu sinto que ela é insegura. Mas como que você se sente quando você olha para ela? Quando eu olho para ela, eu me sinto bem, me sinto bem. Me sinto bem. Quando você olha, porque o número 2 representa, vocês não vão achando que é pessoal aí, que não tem nada de pessoal, né? Estou representando. Se sente bem. Mas tem um julgamento aqui do número 4 para o número 2. Desculpa. Não tem nada para desculpar. É uma informação muito importante para o campo. Por isso que é interessante que vocês falam exatamente como vocês estão sentindo. Como que é para o número 1 quando ele olha para o número 5? Paz, tranquilidade, segurança. Você se sente em paz? Uhum. Muito tranquilo.
Número 5, como que é quando você olha para o número 1? Eu me sinto bem, me sinto bem. Senti que ela é uma pessoa decidida, assim. Número 2, como que é quando você olha para o número 5? Uma pessoa tranquila, calma, Você se sente tranquila? sim. Está pronto para colocar a cara a bater. Ó, como você se sente quando você olha para o 5? Pronta para seguir em frente. Número 5, como você se sente quando você olha para o número 2? Me sinto um pouco ansioso. Essa ansiedade vem de pressa? Como? Vem de pressa ou vem de medo? Não, eu acho que é pressa. Saberia bem assim, Uhum, distinguir. tá bom. O número 1 e o número 2 representam dois adultos. Representam a minha cliente e o cônjuge dela. Então, o número 1 representa a minha cliente. E aí, quando eu pergunto como o número 1 está se sentindo, desconfortável, pressão na barriga, vontade de fazer xixi, como se não tivesse um lugar de pertencimento dentro dessa relação. Estou procurando o meu lugar. E o número 2, que representa o cônjuge, medo, insegurança, tensão. Agora a gente vai levar o número 1 e o número 2 lá para a infância desses adultos. Então, o número 1 e o número 2 vão lá para a infância. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Percebam como é a infância do número 1 e como é a infância do número 2. Você melhora essa sensação de desconforto, de pressão na barriga, de vontade de fazer xixi, o medo, a insegurança e a tensão, ou se piora? Número 1, como que é a infância do número 1? Estou sentindo muita angústia, uma vontade de chorar. Número 2, como que é a infância do número 2? Liga o áudio. Não era bom, mas era o que tinha no momento, que podia ser feito. Por que que não era bom? Pela insegurança que a pessoa tinha. Essa insegurança aumenta lá na infância? Aumenta. E essa insegurança vem de quê lá na infância? Os traumas passados, Traumas de quê? bebida, ameaças. A criança do número 2 apanhou muito? Razoavelmente. Adulto tem um negócio de querer passar pano quente, né? E falar assim: ai, agora que eu sou adulto, eu vou racionalizar esse negócio aqui, vou dizer que lá aconteceu daquele jeito porque tinha que ser, e eu sou o caçador aqui para debaixo do tapete. E aí eu somatizo com as responsabilidades da vida adulta, e eu fico aqui um vulcão, pronto para entrar em erupção. Por isso que é tão importante a gente levar os adultos para revisitar aqui, o representante desses adultos para revisitar essa infância, para a gente ver como é que está essa criança dentro desses adultos que estão se relacionando. Porque quando crescemos com uma criança sucateada dentro de nós, a criança que fomos um dia mora dentro de nós. E se a gente não resolve, não tira essa pressão aqui de dentro,
A gente vai somatizando, 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 e vem as responsabilidades, e vem os filhos, e vem não sei o quê. E aí daqui a pouco a gente está brigando, ou a gente está evitando o outro que está ali com as dores também, e a gente acaba entrando na irresponsabilidade afetiva. Por não saber como resolver as dores do meu companheiro, eu fujo de perto, porque eu não quero vê-lo ou vê-la sofrer. E aí eu não sei como ajudar, e eu não sei como lidar com as minhas também, e aí fica um manco tentando segurar o outro. E aí dois mancos tentando ir para a vida. E dois mancos tendo que criar filhos. E pagar boleto. E aí aumenta a responsabilidade e diminui o tempo. Então eu vou pedir para o número 1 e para o número 2 pegar um objeto que vocês tenham aí. Qualquer objeto. Pegaram? Sim. Deixa eu ver esse objeto que vocês têm aí. Mostra aqui para ver, por favor. Tá bom. Então agora vocês se concentrem na energia dessa criança. E a gente vai colocar nesse objeto todas as dores, todos os traumas, todos os bloqueios, todas as feridas emocionais que essa criança, que essa pessoa carrega desde o momento da concepção até a primeira infância, do 0 até os 7 anos, que é o momento em que a criança não tem racional formado, então para tudo ela dá um significado. Coloca nesse objeto todos esses pesos. E agora que vocês colocaram nesse objeto todos esses pesos, eu vou trazer aqui a força da ancestralidade curada, o ancestral que está na luz, os ancestrais que tiveram relacionamentos saudáveis, com equilíbrio entre o masculino e o feminino, em que cada um estava no seu lugar, para falar para vocês assim: meus filhos, nós sentimos muito se nós não conseguimos ser para vocês a referência que vocês gostariam que nós fôssemos. Se nós não conseguimos ser para vocês o pai e a mãe que vocês gostariam que nós fôssemos. Nós entregamos o nosso melhor. Aí é um novo tempo e um novo contexto. Deixem no passado aquilo que é do passado. De nós, levem apenas a vida e a nossa força. Quando vocês entregarem esses pesos, soltarem essas armaduras, então vocês já podem abrir as mãos para receber todas as nossas virtudes, ativar os nossos dons e receber muitas bênçãos que já estão disponíveis na vida de vocês. Sente que consegue entregar esse peso, número 1, número 2? Ainda não. Número 2 consegue entregar? Sim. Então solta. Número 1, o que você sente que não consegue entregar esse peso? E eu preciso falar alguma coisa, mas eu não sei o que. Tá Eu bom. sinto que tem alguma coisa que tá O me número 1, prendendo. o número 1 representa a minha cliente, que é uma mulher nesse caso. E quando a gente fala da ancestralidade feminina, muitas mulheres não puderam falar. E às vezes o não poder falar, a gente leva agora com medo de magoar o outro se eu falar que não gostei. E aí eu fico engolindo tudo aquilo, sabendo que se eu falar para o outro, ele vai poder ter a oportunidade de fazer diferente. E também, se eu falar livremente, eu manifesto ao mundo o meu conhecimento. E para quem trabalha com comunicação, com pessoas, a fala é muito importante. E o chakra laríngeo representa a manifestação, através de onde nós manifestamos os nossos sonhos. Então perceba, Kirika, essa informação que eu preciso falar, mas eu não sei para quem. A criança está falando isso. Eu não tinha direito de falar, porque se eu falasse, eu ia apanhar. Então eu me calei,
Eu me calei tanto que eu cresci e esqueci que eu posso falar. Eu tenho medo de falar, então eu me fecho. E o meu público está esperando que eu fale do meu conhecimento, porque ele precisa comprar o meu produto. Percebe? Então você vai colocar nesse objeto aí todas as dores das mulheres da sua ancestralidade que foram queimadas, que não puderam falar, que não puderam expressar a sua sabedoria, os seus dons. E aí eu vou trazer aqui a força da ancestralidade feminina para dizer para ela assim: minha filha, tudo foi como tinha que ser. A partir de agora, você já pode soltar esses pesos e nos honrar com a liberdade, com a sabedoria, com o amor nas suas palavras. Há muitos esperando por aquilo que você faz. E o seu sucesso é o nosso sucesso também. Você já está livre agora. Você pode soltar esses pesos e seguir para a vida com a nossa bênção. Como que é ouvir isso, número 1? Alívio. Consegue soltar? Consigo. Então solta. Que bom. E dentro dessa energia de amor, de alívio, então, número 1, número 2, faz uma reverência para os pais, para a ancestralidade. E dentro dessa energia, vocês vão crescendo, passando pela segunda infância, pela adolescência e vindo aqui para a vida adulta de volta. Como que o número 1 se sente agora? Eu sinto que eu deveria ter falado antes. Aquela vontade de gritar, de falar, eu tô aqui, eu sou eu posso. Que bom. Número 2, como que se sente o número 2 agora? Com mais amor, com mais carinho, atenção. Tá bom. Eu vou falar aqui uma frase, vocês percebam se faz sentido aí para vocês. Tudo na vida tem uma ordem. Número 1, a partir desse momento, você já pode ocupar o seu lugar de feminina, de mulher e de mãe desse sistema. Número 2, a partir desse momento, você já pode ocupar o seu lugar de masculino, de homem e de pai desse sistema. Como que é para vocês ouvirem isso? Bom, Encaixa perfeitamente. Que bom! Então, número 1, você vai falar para o número 2 assim: eu vejo você agora Eu vejo você agora. e eu sinto muito. E eu sinto muito. Por muito tempo eu estava indisponível. Por muito tempo eu estava indisponível. Eu ainda trazia muitas dores do meu sistema. Eu ainda trazia muitas dores do meu sistema. Mas eu já soltei agora. Mas eu já soltei agora. E a partir de agora, E a partir de agora, eu lhe devolvo o seu lugar de masculino, eu lhe devolvo o seu lugar de masculino, de companheiro. de companheiro. Eu honro o seu masculino, Eu honro o seu masculino, o seu lugar de homem o seu lugar de homem e de pai no e de nosso pai sistema. no nosso sistema. Através de você, eu pude exercer a maternidade. Através de você, eu pude exercer a maternidade. E eu me alegro E eu me alegro pelo sistema que nós constituímos juntos. pelo sistema que nós constituímos juntos. E eu gostaria muito E eu gostaria muito de, a partir desse momento, de, a partir desse momento, construir algo novo, construir algo novo, algo nosso, algo nosso, a partir do antigo a partir do antigo e das experiências que nos moldaram. e das experiências que nos moldaram. Como que é falar isso, número 1? Fala de coração? Com uma firmeza,
De dentro para fora mesmo. Número 2, como que eu vi isso? Muito bom, muito forte, muito emocionante e muito, assim, feliz. Muito tranquilo. Então diz pro número 1 assim: eu também vejo você agora. Eu também vejo você agora. E eu também sinto muito. E eu também sinto muito. Eu também trazia dores. Eu também trazia dores. E eu não sabia como soltar. E eu não sabia como soltar. A partir de agora, A partir de agora, eu honro o seu feminino, eu honro o seu feminino, o seu lugar de mulher. o seu lugar de mulher. E te tomo como minha companheira. E te tomo como minha companheira. E estou disponível E estou disponível para ser o seu companheiro. para ser o seu companheiro. Através de você, Através de você, eu pude exercer a paternidade. eu pude exercer a paternidade. E eu me alegro E eu me alegro pelo sistema que nós constituímos juntos. pelo sistema que nós constituímos juntos. E eu também desejo fazer algo novo, E eu também desejo fazer algo novo, algo nosso. algo nosso. A partir do antigo, A partir do antigo, dos nossos sistemas que nos trouxeram até aqui do nosso sistema que nos trouxeram até aqui e das experiências que nos moldaram. e das experiências que nos moldaram. Como que é falar isso, número 2? Gratidão. E Número 1, como que é ouvir isso, número 1? É libertador. É gostoso. Tá bom. Então, um abraço. Número 1 e número 2? Número 1, como que é olhar agora para o número 3? O número 3. Posso falar do começo e agora? Pode? Me deu uma certa irritabilidade no começo, ao ouvir o número 3, ouvir, né, o 3. E agora eu sinto que precisa de atenção. Número 2, Não sei como se que é eu fui olhar para o número clara, 3 mas agora? uma libertação. Número 3, como que você está se sentindo aí depois desse exercício que a gente fez? Bem mais feliz, mais tranquila. Sente que já cumpriu o teu papel? Já cumpri. Aham. Número 1, então fala para o número 3 assim: eu vejo você agora. eu vejo você agora. Você fez parte Você fez parte e nos trouxe muito aprendizado. e nos trouxe muito aprendizado. Você nos trouxe até aqui Você nos trouxe até aqui e nós te agradecemos. e nós te agradecemos. E te liberamos com gratidão. E te liberamos com gratidão. Número 2 diz para o número 3 assim: eu também te libero com gratidão Eu também te liberto com gratidão e farei algo de bonito e farei algo de bonito com o aprendizado que você me trouxe. com o aprendizado que você me trouxe. Sente que fala de coração, número 1 e número 2? De coração aberto. Então faz uma reverência. Número 1, número 2 para o número 3. Número 3 representam os bloqueios que estavam nesse relacionamento. Faz Então o sentido, número 1 então, já olhava dizer para o número 3 que e dizia precisa assim, olhava com aquele sentimento de pressão e verdade, né? agora aquela coisa de cuidado para não ocorrer mais. Então, porque o que acontece? Se a gente não reconhece os nossos fracassos, e se a gente não reconhece aquilo que nos moldou, que nos trouxe até aqui, então isso não vai embora, isso continua se repetindo, porque a gente fica lutando contra. Tudo aquilo que a gente nega se agiganta. Mas quando a gente dá colo para aquilo que foi problema, isso vira força. Então a gente não apaga nada da nossa história, né? O que a gente faz? A gente reconhece. Se não tivesse ouvido o bloqueio, jamais a minha cliente teria vindo para cá. Se não tivesse ouvido desafios, ela não teria procurado se melhorar, para melhorar o sistema familiar, para melhorar para ela, para o marido, para melhorar para os filhos, né? Para melhorar para os projetos, para os negócios deles também. Porque tudo é ressonância.
Então, quando a gente honra aquilo que nos moldou, aí a gente consegue liberar e abrir espaço para o novo. Tá lá, faz parte daquela linha, daquele parágrafo, daquela página da vida. Então, número 3, pode fechar a câmera, só fica aí com a gente, tá? Número Deu? 1, não fechou a câmera ainda. Clica em cima do videozinho ali, que daí ele vai fechar. Ainda não? Não. Não, aqui abriu minha foto daí. Quando você clica ali em cima, ele deve aparecer para ti, ou nos 3 pontinhos. Se não conseguir, não tem problema. Fecha o microfone e a gente vai seguir da mesma forma. Mas o número 3 está desconectado já. Deixa eu voltar aqui, então, o nome. Pronto. Pode deixar assim. Número 1, como que é olhar para o número 4 agora? Não tenho um sentimento definido. Mas, assim, tranquilidade, assim como se não houvesse problemas. Não vejo problemas nessa pessoa, não vejo Tá. ansiedade, não vejo nada. Uhum. Hum, Número 4, depois dessa dinâmica, mudou alguma percepção quando você olha para o número 1? Não, Antes não. sentia que precisava de proteção, que tinha que cuidar. Mudou alguma coisa? Sente ainda que tem que ter proteção, que tem que cuidar? Não, eu acho que ela tá. Eu sinto. Assim, ela parece que deu uma animada, sabe? Um semblante Uhum. assim, mais tranquilo. Tá. Então aquele sentimento que tinha que tomar conta, que tinha que cuidar, passou. Não digo que totalmente, mas amenizou bastante. Tá bom. Número 2, como que é agora olhar para o número 4? Uma pessoa alegre, Como mas que você se sente agora, olhando para o número 4? pode repetir? Como que você se sente agora, depois desses exercícios, olhando para o número 4? Muito mais feliz. Que bom. Número 4, como que se sente olhando para o número 2 agora? Me sinto melhor também. Me sinto melhor. A sensação que eu tinha de ver uma pessoa assim, mais triste, sabe? Me passou assim, Uhum. essa Tá bom. sensação. O número 4 representa o merecimento de um relacionamento saudável. E aí, quando o número 4 entrou antes aqui, dizia que estava ansiosa, mas que estava bem. Porque às vezes o merecimento está ali disponível já, mas a pessoa está lá arrastando aquelas cargas do passado. Talvez você seja a primeira pessoa do teu sistema familiar a desfrutar de um relacionamento saudável, equilibrado, com respeito, com harmonia. E aí você diz assim: não, mas eu acho que eu não mereço tudo isso, é bom demais para ser verdade. E aí dá um jeito de chutar para fora. Ou dá um jeito de enfiar o trabalho no lugar do masculino. Mulher que está presa em família que não tem uma referência de relacionamento equilibrado e saudável, ou ela enfia o estudo, não para de estudar, acha que sempre falta, e aí vem para cá arregaçada, estressada, ansiosa. Eu vou dizer assim: precisa só dar um lugar pro masculino na tua vida, deixa esse homem ser homem. Não castra o masculino, não, porque esses abençoados desses homens, o que eles gostam de fazer é cuidar de nós mulheres. Mas se a gente não aceita ser cuidada, a gente sai do nosso lugar de feminina e a gente estraga o masculino. Então, quando a mulher começa a ir para o seu lugar, resgatar o seu feminino e confiar no seu homem e não ser a tonta e transformar o lar no inferno com desconfiança, porque se você vibra na desconfiança, você que estraga o teu lar. Você que chuta o teu homem para fora e depois reclama. E aí o merecimento tá aí, né? Então o merecimento já se sentia antes ansiosa, mas bem. O número 1, quando olhava para o merecimento, dizia que estava motivada. Mas o merecimento olhava para o número 1
e dizia que tinha que cuidar, que faltava proteção. Por quê? Se você não se sente segura lá, com a segurança que é do teu papai, e nutrida com o amor que veio da mamãe do jeito que ela pôde entregar, você acha que você não tem merecimento de ir para a vida com prosperidade e se relacionar com maturidade. E aí, quando a gente ajusta lá na raiz, a gente começa a olhar para o merecimento quando diz assim, nossa, agora eu vejo ele com alegria. E aí o número 2 já achava bom, mas o merecimento tinha um julgamento com o número 2. Porque o merecimento tem faro fino. Não adianta a gente tentar enrolar o merecimento, não, porque ele tá ali, bem atento. E o merecimento tá junto com a alegria. Então, será que eu olho para quem tá do meu lado, para quem eu escolhi, porque é uma escolha, né? E não tem nada garantido essa história de que, porque no meu aniversário a pessoa fez algo de bom. Relacionamento é um negócio que dá trabalho, porque todos os dias você tem que escolher um ao outro de novo. Acordou, zerou toda a contabilidade, vai começar tudo de novo, tem que se escolher naquele dia de novo. Então, o equilíbrio da relação, ela acontece no desequilíbrio. Não é a conta bancária que você tá lá. Todo dia zera, vai trabalhar nisso de novo. Então, o número 1 vai dizer assim pro merecimento. Nós vemos você agora. Nós vemos você agora. O número 2 pode falar junto. Nós vemos você agora. Nós vemos Nós você vemos você agora. Por muito tempo nós estivemos distantes. por muito Por muito tempo nós estivemos distantes. Nós carregávamos muitos pesos nós carregávamos muitos Nós pesos carregávamos muitos pesos do nosso sistema de origem, do nosso do nosso sistema de origem, quanto a um relacionamento saudável. quanto ao relacionamento, quanto a um relacionamento saudável. Mas nós já soltamos. mas nós Mas nós já soltamos. E já nos alegramos e já E nos, já nos alegramos por tudo que nós iremos viver por tudo que nós por tudo que nós iremos viver através de você, através de você, a partir de agora. a partir a de agora. partir de agora. Sente que fala de coração, número 1, número 2? Sim, Sim, Ou tem algum bloqueio ainda para falar isso? eu sinto leveza. Número 4, como que é ouvir isso? Muito bom. Que bom. Muito bom. Então abraça. Número 1, número 2, abraço merecimento. Número 5, como que está aí depois desse exercício? Tô bem tranquilo. Senti que todo mundo se integrou. Bem bom. Número 1, como que é olhar para o número 5 agora? continuo vendo uma clareza, uma coisa boa, uma paz. Número 2, como que é olhar para o número 5 agora? É a mesma coisa. Não vejo O nada número, de ruim. o número 5 que antes já sentia, né? Eu sinto que posso ajudar, só não sei como. Tudo aberto, né? Não tem muito o que esconder. Transparente. O número 5 está representando justamente a prosperidade no relacionamento. Legal. E aí, às vezes, a gente tem o medo do sucesso, né? Assim, mas ali as pessoas já estavam. Não, a gente já olha e já enxerga que é muito bom, a gente já quer. Mas por que a gente não vive? Se a gente já quer, por que a gente não está vivendo isso? Ou seja, o mental sabe que quer, a gente luta para querer, mas ainda na realidade não estava legal esse relacionamento aqui. E aí, quando a gente abriu o campo, viu que não estava ali o problema. Estava só nas crenças que é por medo de viver o novo, que eu ainda não experimentei, eu fico agarrada aqui a padrões antigos que me são conhecidos, mesmo que isso lasque o meu relacionamento. E aí a gente precisa fazer uma dinâmica, por isso que é legal. Quando a gente desarma o cliente, quando o cliente é muito racional, deixa o cliente só assistindo. E coloca outras pessoas para representar, porque aí não tem mentira, né? E aí percebo que cada um de vocês que representou isso no campo da minha cliente precisa trabalhar um pouco mais disso na sua vida. Então, número 1, depois você faz um pix duplo aí com a minha cliente. Se você Um combo. representar ela.
Um presente do universo, não é assim? Exatamente. A Diz gente assim, sempre fez aprende sim. um pouco. Diz assim, vai dizer que não dá ressonância certinho com o momento de vida que você está vivendo. Na sua própria vida. Exatamente. E às vezes a gente joga fora algo. E o mais engraçado é que eu queria ser o número 1 desde o começo. E eu não sabia que era o número 1. E aí todo mundo escolheu e sobrou o número 1, porque era para ser meu. Exatamente. Nada é por acaso. Nada acontece por acaso. Né? Às vezes a gente precisa trabalhar um pouco mais em nós no merecimento. A minha vida já é maravilhosa, mas pode ser ainda mais maravilhosa. Só que muitas vezes a gente fica sem referência, porque eu não conheço ninguém tão maravilhoso assim. E aí eu fico achando que eu mereço só ser meia maravilhosa. Não é verdade? E se eu entro para representar os bloqueios, eu tenho que dar uma olhadinha nos meus bloqueios. O que tá pegando aqui ainda? Que a gente anda ralando O que dentro tá de fazendo casa. aí? Por acaso, absolutamente nada. Então, sempre é uma troca muito justa, muito rica. Número 2, que entrou representando o masculino dessa relação, a cura da energia masculina, a cura da relação com o pai. E a gente vai recebendo o chapéu toda hora, né? E às vezes as gerações anteriores do jeitinho delas, elas já vieram vivendo suas curas. E a gente achava que não. Aí a gente vem representando aqui o seguir para a vida com alegria. Só pega e vai lá tocar um sino. Teu papel não é construir a catedral, não. Teu papel é tocar um sino. Sou a pessoa mais feliz dessa família. Não carregou uma pedra, né? Só tocou o sino. É o sucesso de todos eles. E às vezes a gente se sabota nisso. Não tô tocando sino. Não tô fazendo barulho. Não tô falando para outras pessoas que é possível sim viver com alegria. Eu tô ouvindo elas reclamando da vida e tô aceitando ouvir. A gente tem que começar a se posicionar e dizer assim, não é normal. Não é normal ter dor, não é normal viver com problema. Não é normal. Começa a olhar, começa a cavocar dentro de você que tem alguma coisa pedindo para ser vista a nível de alma. Porque isso aqui é um campo de alma. Então, gente, acho que a gente pode fechar com isso, né? Se desconectem aí desse representante, volte cada um para o seu lugar. Deixa eu ver se eu consigo aumentar meu som aqui agora. E renomear vocês, que a gente está em pouca gente, então vai ser fácil. Os cachorros tudo capotado. Calmaria. Nossa, total.